Querido irmão, querida irmã, eu te saúdo com a graça de Jesus, que Ele possa ser presença constante em tua vida. Gostaria de convidá-los para fazer uma pequena oração. Pai de amor que estás no céu, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre Ti. Senhor, venha que o Teu Santo Espírito possa descer sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós, e que as palavras que eu falar aqui, Senhor, sejam ditas por Ti. Esteja com cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos no mês de março, um mês conhecido como o mês das mulheres, né? E eu estive fazendo uma pesquisa interessante que em toda a igreja tem mais mulher do que homem. Vocês já perceberam isso? Na realidade, em todos os lugares praticamente tem mais mulher que homem. Talvez nos presídios isso seja uma exceção. Em qualquer lugar do planeta que você for, vai ter mais mulher do que homem. Em média, nós temos 2/3 de mulheres a mais, ou 2/3 de mulheres para 1/3 de homens. Em nossa igreja não é diferente. Mas por que é assim? Porque Deus estabeleceu assim. Deus estabeleceu dessa forma. E nós podemos perceber que em relação às coisas do Espírito, a mulher ela é muito mais sensível. Ela é mais discernidora, ela é mais intensa em Deus. E quando entra no padrão de Deus, no padrão que o Senhor estabeleceu, a igreja é forte. Quando essas mulheres usam o poder que têm para a decadência, para a imoralidade, o país ou a igreja se tornam decadentes também. O diabo, ele é sabedor deste poder da mulher. E sabe o que ele faz? Ele procura infiltrar-se no meio das mulheres com enganos e com sofismas. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso ou sobre as mulheres. Por exemplo, lá em Provérbios 14, versículo 1, tem um texto muito conhecido, acho que todos nós conhecemos esse texto, né? E que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. É forte esse texto, né? Ou seja, então a edificação da nossa casa, do nosso lar, está em nossas mãos como mulheres. Então, realmente, a responsabilidade é muito forte. Gostaria de ler com vocês o texto de Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que promessa maravilhosa que Deus nos faz aqui, né? E ele nos comparou, ele usa muitas vezes na Bíblia, compara as mulheres com o amor de Deus. Muitas mulheres foram usadas na Bíblia como exemplo, ou para exemplificar, ou para mostrar muita coisa, né? Então, vamos ver o poder que a mulher tem de influência. A Bíblia, ela está repleta de mulheres que elas foram usadas por Deus, que elas foram usadas através de sua existência, que elas marcaram a geração delas. Mas algumas foram até mencionadas nos heróis da fé, como, por exemplo, Sara, Raabe. Sara, se nós pegarmos o exemplo de Sara, Sara era estéril e ela mostrou ter muita fé, até mesmo porque ela já estava com 90 anos. Ela não desistiu da fé, ela preferiu acreditar. E ela acreditou que ela teria um filho, o filho da promessa. E ela perseverou na sua crença. E aos 90 anos, ela deu à luz a Isaac, que era o herdeiro da promessa feita a Abraão. Outra mulher que é inclusive mencionada na galeria da fé é Raabe.
Raabe era uma prostituta, uma meretriz. E sabe, a Raabe, ela creu no Deus dos espias. Ela não conhecia Deus, mas ela preferiu, ela escolheu acreditar no Deus deles. E a casa dela foi salva. E se nós formos olhar um pouquinho mais para frente, ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela acolheu aqueles espias porque ela precisava, ela queria ter fé, ela queria acreditar em alguma coisa. E muitas vezes nós temos todas as evidências que Deus está conosco e mesmo assim a gente não acredita, a gente não tem fé. Outra mulher que foi exemplo na Bíblia e que foi uma mulher de muita oração foi Ana. E a história de Ana, ela está relatada lá em 1 Samuel 1, do 10 ao 17. Ana, ela tinha uma angústia muito grande no seu coração. Ana, ela era estéril. Ela nunca poderia gerar filhos. Ana sofreu muito, foi muito humilhada. Mas sabe o que Ana fez? Ana fez uma coisa maravilhosa. Ela tomou uma atitude decisiva de guerrear no mundo espiritual. Ela orou com tanta intensidade. Ela orou com lágrimas. Ela derramou o seu coração diante de Deus. Ela chegou a Deus com um coração transparente e sincero. Ela se derramou em súplicas diante de Deus. E a orar com tanta intensidade, com toda a intensidade da sua alma, Ana sabia que ela iria enfrentar um julgamento falso a seu respeito. Porque o sacerdote pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava embriagada. Era exatamente dessa palavra que Ana precisava. Ela precisava de paz e confirmação da vontade de Deus em seu coração. Ela tomou posse dessa paz. E os textos a seguir na história de Ana nos mostram que ela seguiu o seu caminho e comeu. E já não era mais triste. O seu semblante era já de alegria. Aleluia por isso, né? Leiam depois o texto de 1 Samuel. Vocês vão ver como é interessante o agir de Deus. Quando realmente nós fazemos uma entrega verdadeira, que nos derramamos diante de Deus, como as coisas mudam. Como nós conseguimos ver a vida de uma maneira diferente. Ali, naquele momento, quando Deus usou aquele sacerdote para dizer que fosse feita a vontade, que fosse atendido o pedido de Ana, aconteceu, sabe o quê? A cura da alma de Ana. O coração da Ana foi curado. E foi quando ela derramou o seu coração diante do Senhor, que ela enfrentou a incompreensão, a calúnia. Ela se manteve firme em seu propósito. E qual que era o seu propósito? O propósito dela era de buscar a Deus. E é aí que Ana experimentou a paz para prosseguir vivendo, crendo e sonhando nos sonhos de Deus para si, para ela. Mas se nós formos olhar na Bíblia, nós temos duas qualidades que são indispensáveis das mães e das mulheres que influenciaram a sua geração. Fé em comum. Elas expressavam fé em seu estilo de vida. Vamos ver o que diz Tiago 2, verso 26. Tiago é um texto bem conhecido também, esse texto especialmente, que diz assim, Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Este texto ele é muito conhecido e ele é muito mal interpretado também, né? Porque muita gente pensa que nós temos que fazer obras para poder termos a salvação.
E na realidade é um conjunto das coisas, porque a salvação, ela é de graça, né? Ela é um dom gratuito de Deus. Mais comum, a nossa fé é o que nós estamos querendo enfatizar aqui. Então diz assim, fé sem ações não é nada. Por exemplo, nossos filhos, eles só acreditam em nosso Deus invisível se visivelmente verem você ou eu conversando, suplicando, agradecendo, se alegrando com Deus e tendo uma vida diária com Ele. Os nossos filhos não são tolos. Eles imitam nossas ações, sejam elas boas ou sejam elas más. Eles se expressam em nossas ações de fé. E eles também farão o mesmo. Em 2 Timóteo 11, 1 ao 7, tem uma história muito bonita. E que é uma história que mostra realmente como que uma mãe, como uma família pode influenciar positivamente ou negativamente na vida de uma pessoa. Essa história também é uma história que a gente usa muito, né, quando se fala de mulheres, de fé. E eu vou relembrar com vocês essa história também. 2 Timóteo 1, do 1 ao 7. Olha só que coisa mais interessante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, a graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui, Paulo lhe se lembra de duas mulheres que são Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Elas são exemplos, pois elas foram recordadas por sua fé sem fingimento. Vou ler mais um texto com vocês. Ele está lá em Mateus 15, do 22 ao 28. Porque o primeiro ponto que eu falei para vocês que era imprescindível era a fé em comum. E o segundo, vamos falar agora, que é a oração em comum. Então, Mateus 15, do 22 ao 28, diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, como nós percebemos, aqui fala sobre a mulher que também era mãe e bradou. Gritou em favor de sua filha que estava endemoniada. E no verso 23, ela se mostra que os discípulos queriam que ela fosse despedida. Porém, ela continuou com sua insistência e perseverança.
O interessante é que mostra também que Jesus ficou em silêncio. Então, a oração das mulheres que influenciaram as gerações também enfrentaram o silêncio do Senhor, a resistência dos homens. Porém, essa mulher foi intercessora. Na primeira interrogação de Jesus, houve intercessão, onde ela veio e o adorou, clamando por socorro, no verso 25. Ela se humilhou, ela se rebaixou e ela dobrou-se. E no verso 26, Jesus faz a segunda interrogação, onde no verso 27 houve humilhação, rebaixamento de sua parte. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Onde no verso 28 declara que cumpriu o seu desejo vendo a demonstração de sua grande fé. Nós muitas vezes estamos esperando, pretendemos que ser ouvidos naquele momento. Mas qual é o tamanho da tua fé? Quando você recebe um não, ou quando você recebe o silêncio, você insiste? Você persevera? Ou você simplesmente vira as costas e vai embora? Jesus tem grandes coisas preparadas para cada um de nós, para cada mulher, para cada mãe, para cada ser humano. Na Bíblia nós temos vários exemplos de várias mulheres que marcaram as gerações por seu amor, por sua fé, por sua perseverança. Existem tantos exemplos bíblicos que eu gosto muito: Ruth, Esther, Maria Madalena. Mas o principal de todos, e que serve para nós hoje, nós temos que perseverar, temos que ter fé, temos que orar a Deus, temos que ter uma fé em comum, temos que fazer orações em comum. Nós temos que saber que mesmo que não sejamos merecedores, como não se sentia aquela mulher cananeia, aquela mulher que estava na beira do poço, aquela mulher do fluxo sanguíneo e tantos outros exemplos na Bíblia, que muitas não se sentiam dignas. Mas, queridos, cada um de nós é digno de salvação, é digno do amor de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele veio morrer por mim, veio morrer por você, por cada um de nós. E hoje minha mensagem é direcionada principalmente a você, mulher. Que nos dias de hoje nós possamos tomar como exemplo aquelas mulheres do passado. Que nós possamos, pelo exemplo delas, alcançar os nossos objetivos e avançar na nossa vida cristã, movendo o nosso coração através das nossas atitudes de fé para com o Senhor Jesus. E que a gente não se esqueça do que diz lá em Provérbios, que uma mulher sábia edifica a sua casa. Que Deus possa te abençoar grandemente e que nós possamos edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que nós possamos realmente ser exemplos, que nós realmente possamos refletir a imagem de Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, imensamente, porque através de uma mulher viestes a essa terra para salvar-nos, para morrer por nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Faça com que nós possamos refletir a tua imagem cada dia, que nós possamos realmente ser exemplos e que tu possas, Senhor, agir em nossa vida e que nós possamos estar cada dia mais nos preparando e levando o evangelho, levando a tua mensagem para as pessoas que ainda não te conhecem. Ser com cada pessoa aqui que está ouvindo essa mensagem, que tu possas tocar o coração de cada uma delas, que elas possam se preparar para o grande dia, Senhor.
Essas bênçãos nós pedimos, entregando a toda a tua igreja em tuas mãos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Querido, graça e paz. Que Deus abençoe cada um de vocês.